Especialista em Direito Econômico e das Empresas, em Direito Tributário e em Estudos Internacionais de Direito e Economia, o advogado Maurício Nardelli revela aqui no Iluminuras detalhes do primeiro romance. Antes, eu recebo uma empreendedora que também estreia na literatura, mostrando as belezas da terra dela. Formada em Geografia, Mariana é hoje empreendedora social e agora escritora. 101 Maravilhas de Pernambuco traz informações de lugares ainda pouco conhecidos no estado. Mariana, primeiro, obrigado por ter vindo de Pernambuco, especialmente para o Iluminuras. Eu que agradeço pela oportunidade, Paulo. Você se lembra do primeiro livro que leu por conta própria, Mariana? Lembro. Qual foi? As Minas do Rei Salomão. Foi uma obra traduzida para o português por Eça de Queiroz. E por que te marcou tanto? Porque esse livro narra uma expedição ocorrida na África e mostra as aventuras que os personagens passaram, elementos da cultura da África, dentre outros elementos. E me prendeu muita atenção esse livro. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7, 8 anos no máximo. Desde então, Mariana, a literatura sempre fez parte da sua vida? Sim, desde esse primeiro momento, que na verdade o primeiro contato que eu tive foram com mini-livros. Minha irmã me presenteou com um clássico da Disney, Cinderela. Eu era bem pequena, tinha uns 6 anos. Logo quando eu aprendi a ler. E eu fiquei fascinada. Eu pedi para minha mãe adquirir outros, ali A Pequena Sereia, 101 Dálmatas. Mas logo após eu tive contato com As Minas do Rei Salomão e foi o primeiro livro lido na íntegra. E depois dele eu sempre busquei ler mais livros do mesmo gênero, que tratassem de aventuras, corrida em outros países, aqui no Brasil também. Até falando sobre As Minas do Rei Salomão, esse livro depois te levou a realizar um sonho, não foi isso? Isso. Eu cresci almejando conhecer a África e vivenciar as experiências que aquelas pessoas vivenciaram na expedição. Então, um pouco mais de 3 anos aí atrás, eu participei de um concurso cultural de uma empresa e ganhei a viagem de ida e volta para a África do Sul. Fui sozinha para lá, passei 10 dias e realizei aquele sonho de criança. Foi uma experiência assim, fantástica. Você é de Pernambuco, da cidade de Garanhuns. Isso. A cidade e o estado tiveram que influência nessa sua formação? Há muita. Pernambuco é considerado o berço da poesia. Há muitas cidades, poesia popular, os cantadores de repente. E Garanhuns é uma cidade que valoriza muito a literatura, a cultura, a história. Há muitos eventos durante o ano todo, como o Festival de Inverno de Garanhuns. E também muitas feiras literárias que acontecem durante o ano. E a escola e a família também tiveram um papel decisivo? Minha irmã, nesse primeiro caso, que me presenteou com o livro. E na escola eu passei a ler mais, que me incentivaram mais a partir do ensino médio. Eu tive contato com as obras de José de Alencar, de Visconde de Itaúna e Machado de Assis. Eu tive que ler todos esses clássicos nacionais na escola. E hoje, que livros você lê? Eu continuo gostando de livros de gênero aventura, como 5 Semanas no Passeio de Balão, de Júlio Verne, livros nacionais, os livros de Amir Klink, literatura nordestina, do grande Ariano Suassuna, e também escritores garanhenses que eu adoro. Por exemplo, Luzilá Gonçalves Ferreira, ela é uma romancista, ela trabalha muito biografias de mulheres excepcionais que marcaram a história. Eu li recentemente A Garça Malferida, que é uma obra que trata da biografia de Ana Paz, que é uma personagem do Brasil holandês, e também li dela a biografia de Lu Salomé, que é uma poetisa, escritora russa, e o nome desse livro é Humana, Demasiado Humana. É um livro excelente, eu admiro mais. Eu admiro muito Luzilá. Você tem livros e autores assim preferidos, um ou dois, que sejam especiais? Tenho. Eu gosto muito dos livros de Amir Klink e também gosto muito dos livros de Júlio Verne, Miguel de Cervantes, Dom Quixote, que relata a aventura na Espanha. São os que eu mais gosto. A gente vai falar daqui a pouquinho do seu livro, 101 Maravilhas de Pernambuco, mas antes eu queria saber de que forma esses autores e esses livros te influenciaram, te levaram a escrever seu livro. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu escolhi o curso de Geografia, que é um curso que a gente viaja muito. Eu sempre viajei pelos estados do Nordeste, já estive aqui em Brasília outra vez, Goiás, fiz algumas outras viagens fora do Brasil. E
conhecia muito dos outros lugares, mas do meu estado, Pernambuco, não conhecia muito. E eu resolvi buscar materiais que tratassem da cultura, da história de Pernambuco, e vi que tinha poucos, não tinha quase nada. Então eu resolvi fazer uma viagem que durou uns 2 anos, pelas mesorregiões do meu estado. Pernambuco é um estado bastante extenso. A partir dessas viagens eu fui coletando informações com a população local, fui fotografando os locais, fazendo uma ampla pesquisa, reunindo isso para nascer o meu primeiro livro. Bom, ele está aqui, deixa eu mostrá-lo. 101 Maravilhas de Pernambuco. Você me dizia aqui que a viagem levou 2 anos. Isso. Por quais locais você passou? Eu viajei por Pernambuco pelas mesorregiões. Pernambuco é dividido em 5 setores. Eu moro na mesorregião Agreste, em Garanhuns, aí eu comecei fazendo pelas cidades próximas de Garanhuns. Conheci o Agreste, que são mais de 80 municípios. Depois passei para o Sertão, São Francisco, fui para a capital e a mesorregião da Mata. Por fim, fui conhecendo, passei por mais de 50 municípios e escolhi 101 locais desses municípios, culturais, religiosos, destinos naturais, literários. E já que a gente não vai conseguir falar aqui dos 101, Mariana, destaca alguns aqui pra gente, por favor. Então, Pernambuco possui 2 parques nacionais. Um deles é o Parque Nacional do Catimbau. Ele fica no interior, na mesorregião Agreste, no município de Buíque. É um parque muito bonito, mas é pouco conhecido. Também tem o Espaço Passárgada, lá em Recife, que a casa que Manuel Bandeira passou boa parte da vida dele, e outros parques que tem Venturosa, Parque da Pedra Furada, destinos religiosos, como, por exemplo, a Pedra do Reino. Foi escrito até o romance A Pedra do Reino, por Ariano Suassuna, relatando todos os acontecimentos desse local. E você se surpreendeu com alguma cidade ou com algum local? Houve algo que você não esperava? Sim, muitos locais. Eu não sabia do potencial de Pernambuco para os destinos. Eu descobri muita coisa que eu não fazia ideia. Por exemplo? Por exemplo, Pernambuco, há muitos locais que são catalogados no Guinness Book, há muitos recordes, como o maior teatro ao ar livre do mundo, que fica no interior, em Brejo da Madre de Deus, a maior feira, que reúne as feiras de Caruaru, da Sulanca, e muitos eventos também. Esse livro aqui, Mariana, rendeu outros frutos, não é isso? Sim, foi a partir dele que surgiu o projeto Maravilhas de Pernambuco, que é um projeto de difusão e valorização social, cultural e ambiental do Estado. A partir desse livro, tiveram outras iniciativas voltadas ao projeto. Atualmente eu ministro palestras gratuitas em escolas públicas, participo de muitos eventos, tanto em Pernambuco quanto fora dele, falando do potencial do Estado. Nós também temos o Natal Solidário. Todos os anos nós doamos alimentos, brinquedos para a população carente do Estado. Eu sempre me reúno com os gestores municipais para a gente procurar soluções de melhoria para os locais de Pernambuco, os destinos, de restauração, de conservação, preservação do nosso patrimônio cultural. Depois dessa sua experiência, então, de 2 anos e de colocar toda essa experiência no papel, você já sabe se vai publicar um outro livro, se vai dar continuidade a este aqui? Sim, com certeza. Eu já concluí o 2º livro, estou atualizando esse primeiro, descobri novos locais e será ampliado e até o final do ano teremos novo livro. O 2º livro vai trazer o quê? Trazer mais elementos culturais, naturais, religiosos, voltados a Pernambuco. Eu estou ampliando, esse repercutiu bastante, surpreende até muitos pernambucanos que não faziam ideia do que tinha no estado. Muita gente viaja para fora para conhecer, porque não sabe do potencial que tem a região. E o 2º já tem título? Não, ainda não, mas terão no mínimo 501 locais de Pernambuco. 501? Isso, no mínimo. E quando é que você pretende publicar? Até dezembro ele estará pronto. Para terminar, Mariana, Pernambuco é um estado extenso, você já caracterizou aqui para a gente. Para quem não conhece e quer visitar, o que você aconselha? 1 ou 2 lugares? Então, venham visitar o interior do estado, os parques municipais, os sítios arqueológicos, os engenhos, que há muitos engenhos, edificações belíssimas que carregam muita história do período holandês em Pernambuco, dentre outros eventos.
E os eventos também, o Festival de Inverno de Garanhuns, que acontece em julho. Garanhuns tem muitos outros atrativos curiosos. Em Garanhuns está o Cristo mais alto do Brasil em relação ao nível do mar, ao relógio de flores, que é uma exclusividade do norte e nordeste do país. Prédios históricos restaurados, como o Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, entre outros locais. Muita coisa para conhecer, né? Muita coisa legal, para todos os gostos. Ok, Mariana, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Iluminuras. Eu que agradeço. Bom, este foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua. Até já. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com o advogado Maurício Nardelli, que está aqui comigo. Maurício, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no Iluminuras. Muito obrigado pelo convite. Para começar, quando você decidiu que, além de advogado, seria escritor? Olha, foi um processo, né? Eu depois que eu li 100 Anos de Solidão, eu fiquei encantado com as possibilidades da literatura. Depois, é até curioso, depois eu li que o Garcia Marques teve a mesma impressão quando ele leu a Metamorfose. Que ele disse que leu a Metamorfose e falou, isso pode? E aí ele se encantou com essa possibilidade de se tornar um escritor. Mas o processo foi muito lento, porque parecia uma tarefa muito complicada para mim, de onde que eu ia tirar uma história tão grande a ponto de conseguir, né, escrever um livro inteiro. E aí eu fui conhecendo outros autores e comecei a arriscar, né, as primeiras escritas, né. Eu acho que o ponto de mudança mesmo foi quando eu peguei um livro emprestado, que era um livro de contos. Eu não conhecia contos, nunca tinha lido contos, que era um livro do Tchekov, até um livro que eu nunca devolvi. Peguei emprestado com um amigo meu e nunca devolvi. E eu li os contos dele e falei, bom, isso aqui dá para fazer, é mais fácil, né, são histórias curtas. E comecei a escrever contos, né? Até um determinado momento que os contos começaram a pedir uma continuação. Foi natural. E aí eu consegui desenvolver um enredo para escrever um romance. Tchekov é especial? É um escritor especial para você? Ele para mim é o escritor assim que mais me marcou. Tanto pela forma direta com que ele aborda, né, os temas, quanto pela psicologia que ele coloca nas histórias dele, né? Então, para mim, o Tchekov foi um divisor de águas, né? Vou fazer uma pausa, então, Maurício, para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de Tchekov. Nascido em 1860, o médico e escritor Anton Tchekov é um dos principais nomes da literatura russa. É reconhecido no mundo todo, principalmente por seus contos, mas escreveu também novelas e peças de teatro, como Tio Vânia e O Jardim das Cerejeiras. Tchekov morreu em 1904. Que outros escritores, que outros livros você gosta, Maurício? O primeiro livro que me marcou, que eu gostei, foi O Pequeno Príncipe, né? Que a partir daquela leitura, o livro ilustrado, ele parece quase um brinquedo, né? Então, para criança é bem legal, mas ele tem mensagens muito profundas, né? E eu saí dali, do Pequeno Príncipe, eu saí dali achando que o mundo era muito maior e muito mais interessante do que eu imaginava, né? Então, isso abriu muito a minha cabeça, né? Depois disso, o próprio Kafka, gostei muito da Metamorfose. Albert Camus, né, O Estrangeiro, é um livro que para mim é um dos melhores livros que já foram escritos, né? E assim, eu sempre vi meu pai lendo romances e meu avô lendo poesia, né? Então, no primeiro momento, eu comecei com os romances. Com a idade, meu avô foi perdendo um pouco a visão, ele não conseguia mais ler. Ele era apaixonado pelas poesias dele. E ele tinha 2 livrinhos antigos ali, com obras completas do Castro Alves. E tinha um livrinho também do Catulo da Paixão Cearense, que é um poeta pouco conhecido, mas muito interessante. E de vez em quando eu estava lá na casa dele, ele pedia para eu ler para ele, né? Comecei a ler Castro Alves para ele. Eu achava legal, gostava, curtia, até que eu bati de frente com o poema A Menos, do Castro Alves, né?
E ali eu fiquei encantado com a força, né, com a eloquência do Castro Alves. Comecei a gostar de poesia também. Hoje eu estou lendo Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto. Romance eu meio que estou um pouco afastado, tem tempo que eu não leio. Porque a poesia é mais fácil, você pega ali, lê 20 minutos, meia hora. O romance você tem um compromisso com o livro, né? Você pega um romance, você tem que ir até o fim dele, você tem que ter aquele fôlego. E eu estou um pouco sem tempo, né? No momento eu estou um pouco sem tempo. Falando em romance, você acaba de lançar o seu. Não é isso aqui que está aqui comigo? Faces da Cura, lançado recentemente. Primeiro fala para a gente aqui do que trata o livro. Bom, o livro, ele nasceu de um conto que não acabava, né? Um conto que eu escrevi e que pedia uma continuação. Então, eu continuei escrevendo sobre ele e ele foge do lugar comum, né? É um romance que se passa em Brasília, que foge do lugar comum das intrigas palacianas, né? Que estão no imaginário popular quando se pensa em Brasília, né? Então, ele começa numa favela com uma criança abandonada, né? Geralmente as pessoas imaginam que não associam uma favela à Brasília, né? Mas aqui tem também, né? E essa criança é abandonada e acaba sendo adotada por uma família rica do Lago Sul. Ele é abandonado no Paranoá e é adotado por uma família rica do Lago Sul, né? Que é um bairro nobre aqui de Brasília. Que é um bairro nobre daqui de Brasília. E daí ele começa a se desenvolver, o romance, o destino das pessoas vai se entrecruzando e eles vão aprendendo muito uns com os outros a respeito de tolerância sexual e religiosa, né? Porque, a despeito de ter sido adotado por uma família muito religiosa, essa criança carente cresce e se torna homossexual, né? E, nesse sentido, eu pesquisei o universo assim, dos cultos religiosos e eu identifiquei muitos mecanismos de perpetuação do preconceito, né? Como, por exemplo, o pecado, né? A invenção da culpa, né? E o monopólio do perdão. Como, por exemplo, a interpretação histórica da Bíblia, né? E, nesse sentido, você pode fazer também um paralelo com o direito constitucional, né? Que você tem, por exemplo, a crítica que fazem a interpretação histórica da Constituição dos Estados Unidos, que é a Constituição antiga, foi feita há 200 anos atrás, que seria o governo dos mortos sobre os vivos, né? Então, a interpretação histórica da Bíblia, mesma coisa. Você não pode querer interpretar a Bíblia com os olhos de quem escreveu um texto há 2000 anos atrás, porque a sociedade é complexa, é dinâmica, ela se desenvolve. Então, esses mecanismos geraram a tal a falada cura gay, né? Que eu pesquisei sobre isso, fui analisar do que se tratava, né? E era outro mecanismo de perpetuação do preconceito, de geração de culpa, que faz com que a pessoa se sinta culpada, que tem que se curar, que tem que ser perdoada, né? E que, na verdade, não tem uma consistência, né? Então, lógico, não é um livro técnico, é um romance. Todos esses assuntos, esses temas, eles são abordados no conjunto da obra, né? Um leitor mais atento vai identificar esses pontos que eu estou falando, né? Mas não tem uma pretensão mais técnica o livro, né? É um romance. E ele ressalta muito a importância da pluralidade, do respeito à pluralidade, né? E que você escreveu por quanto tempo? Eu já tinha as ideias na cabeça, né? Mas eu demorei uns 6 meses para terminar. Eu ficava ali em casa, na varanda, escrevendo. Aí, às vezes, você chega num beco, né? Não consegue sair dali. Aí eu dava um passeio assim com a cachorrinha, voltava, e as ideias fluíam de novo. Terminei o livro mais ou menos em 6 meses. Agora, cada escritor tem o seu processo. Como é o seu? Você só escreve num determinado horário, só come determinado alimento ou não? Não, eu só escrevo em casa. Eu já tentei escrever no escritório, mas eu não consigo. Parece que muda, né, o chip. Você está em casa ou está no escritório. Então, eu só escrevo em casa. Eu gosto de escrever com iluminação natural, gosto de escrever de dia. Mas, de vez em quando, à noite, vem uma ideia, estou ali querendo dormir, vem uma ideia, eu tenho que parar tudo para ir lá anotar, para dar uma desenvolvida. Eu faço assim o esquelete, né, boto um esqueleto assim das ideias, para o dia seguinte eu fico mais à vontade para desenvolver. Eu queria falar também sobre o lançamento do livro, bem recente, o lançamento nesta última semana. Como é que foi a recepção das pessoas? Bom, eu fiz um pré-lançamento na Bienal do Rio, que foi muito legal, muito interessante. Eu achei assim que a literatura brasileira está
está se erguendo de uma maneira como há muito tempo não se vê. Os jovens são os principais responsáveis por isso, né? Hoje você tem uma infinidade de blogs e vlogs que os jovens leem 2, 3 livros por semana e comentam nos blogs, e isso tem fomentado demais a literatura brasileira, né? E logo depois, uma semana depois, voltei para Brasília e fiz o lançamento lá na Livraria Cultura. E foi mó barato, foi muito legal, muita gente se interessou pelo livro, pessoas que eu não conhecia, que não tinham sido convidadas, que estavam ali na livraria, vieram conversar, gostaram. Eu acho que é um tema esse tema do respeito à pluralidade, ele é um tema que ele não tem mais freio. Então, eu acho que as pessoas tendem a se respeitar cada vez mais. E toda vez que alguém escreve sobre isso, claro que vai gerar uma curiosidade, vai gerar uma simpatia com relação à própria obra, né? E que venha contribuir também para isso, para que continue se desenvolvendo esse respeito, né? E essa aceitação do próximo, né? Você já tem uma carreira consolidada na advocacia, um advogado respeitado. Está agora com o primeiro romance. Como é agora para você essa relação entre o direito e a literatura? Eu acho que são dois compartimentos estanques, né? Eu tive que lutar muito, porque assim, todo advogado sabe escrever, ou ao menos acha que sabe, né? Mas eu tive que lutar muito contra a minha linguagem cartorária, né? Porque você vai escrever uma petição de um jeito, você vai escrever um livro completamente diferente, um romance é completamente diferente, né? Então eu tive que lutar muito para suavizar a minha relação para a literatura, né? Agora, acontece que nas minhas petições, de vez em quando, eu estou me soltando um pouquinho, eu estou dando uma romanceada, estou arriscando uma metáfora mais ousada, né? Mas, assim, eu acho que a literatura, ela é um prazer, né, para mim, muito grande. Também sou apaixonado pela minha profissão, mas ali é uma coisa muito mais séria, muito mais profissional, porque o exercício da advocacia exige, né, que seja assim, né? A literatura não, é onde eu viajo, onde eu sonho, onde eu crio, onde eu consigo me expressar artisticamente, né? Eu sei que você acaba de lançar aqui o Faces da Cura, mas você fica nesse ou não? Abriu portas agora, vai seguir carreira também? Não, eu já terminei um segundo romance, né, que é um thriller, que fala sobre um advogado, desde o começo da carreira dele, logo que ele sai da faculdade, e como que ele vai avançando cada vez mais nos limites da ética, até se tornar um predador, né, um advogado mau caráter, né? E é um romance que abre um pouco a caixa preta aqui da relação dos advogados com os magistrados, principalmente aqui em Brasília, nos tribunais superiores. Não são histórias reais, né? Não tem interesse em colocar ninguém em saia justa, nem nada, mas são histórias baseadas em muita coisa que eu observei nesse tempo, né? Maurício, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu que agradeço. Saudação a todos. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras termina neste momento, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.